Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a pastora Cida e é com muita alegria, com muita gratidão a Deus que eu estou aqui para mais uma meditação na palavra santa do Senhor. Vamos estar dando continuidade aí no capítulo 12 de Apocalipse. Estaremos lendo do verso 7 ao verso 17, que diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o sedutor de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhes resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, conforme então os versos aqui do 7 ao 12, João vê uma terrível batalha no céu e na terra. Houve um conflito no céu. Satanás é derrotado e lançado sobre a terra. Nesse conflito, Miguel e seus anjos batalham contra o dragão e seus anjos. Satanás lidera o exército do mal. E esse exército, eles foram derrotados e ali não foi mais permitido a entrada deles no céu. E também Miguel liderava o exército de Deus, o exército dos anjos de Deus. Miguel é um arcanjo, um anjo protetor enviado por Deus para proteger os que são de Deus. Olha que em Daniel, capítulo 12, onde fala ali do fim do tempo, falando do fim do tempo, no versículo 1 do capítulo 12 de Daniel, diz que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, diz lá no livro de Daniel.
né, que ele se levantará, né, para, né, aqui, o grande príncipe, né, o defensor dos filhos de Deus, dos filhos do teu povo, né, do povo de Deus. Ele se levantará para defender, né, esses filhos. Né, mas nesse tempo haverá grande angústia, como nunca houve em toda a terra. Então, Miguel, ele é um defensor, né, do povo de Deus. Então houve ali a batalha entre eles. E Satanás e seus anjos perdem a batalha e são expulsos, né, do céu, como nós já vimos. Ele foi expulso para a terra. No Evangelho de Lucas, nós encontramos ali o Senhor Jesus falando, né, que caiu do céu, que Satanás caiu do céu, que ele via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quando o Senhor Jesus ele manda os 70, né, para sair evangelizando, fazendo a obra, eles voltam maravilhados, falando para o Senhor Jesus que até os demônios, né, não resistiam ali a palavra de Deus, o nome, né, de Jesus. Aí o Senhor Jesus fala para eles: olha, cuidado, né, porque eu vi Satanás caindo como relâmpago. Ou seja, estejais atentos, né, continue atentos, porque Satanás está, né, na terra. Então, irmãos, os céus, né, festejam, se alegram. Nós podemos ver ali no versículo de número 12 que existe um convite, né? Alegrai-vos, festejai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. E o motivo, né, deles estarem festejando, o motivo dessa comemoração é que o acusador dos vossos irmãos foi derribado à terra, aquele que de dia e de noite, né, estão diante de Deus, né, para acusar os servos de Deus. Esse, amado, esse é o papel, né, de Satanás, acusar o povo de Deus, como ele fez ali com Jó. Né, nós vimos ali no livro de Jó que você pode ver aí no versículo de número 1, a partir do verso 6, que num dia em que os filhos de Deus eles vieram apresentar, né, perante o Senhor, ali também estava Satanás, veio Satanás. Né? E o Senhor inicia ali então uma conversa entre Satanás e Deus. Né? O Senhor pergunta para ele: para onde tem andado? Né? De onde você tem vindo? Satanás responde ao Senhor: de rodear a terra, eu estava passeando por ela. Perguntou, né, o Senhor a Satanás: você tem observado o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, e ele se desvia do mal. Aí Satanás responde ao Senhor: por acaso o Senhor não tem cercado ele de bênção? Ele não tem sido abençoado? Ele, a família e tudo que ele tem? Toca nele, tira tudo que ele tem para ver. Irmãos, e o Senhor diz para Satanás: olha, você pode tocar, né, em tudo que ele tem. Você não vai tocar só na vida dele. E quando termina essa conversa, a palavra diz que Satanás sai, né, da presença de Deus. Olha para vocês verem. Né, ele está ali para acusar, né, Jó. Ele só tem as coisas, só tá te servindo porque você tem abençoado ele. Sabe, mas observe que Satanás ele não tem poder, ele não tem autoridade para tocar naquilo que era de Jó. Ele chega acusando e Deus permite que ele toque. E ele nem pode tocar, ele pede ao Senhor para tocar naquilo que Jó tinha, para que o Senhor tirasse o que Jó tinha. Porém, né, Deus não tira, Deus permite que ele tire, né, que ele toque, e quando ele recebe essa autoridade, ele não responde, ele não fala nada, ele sai da presença de Deus, porque ele está satisfeito de ter acusado, né, um servo de Deus. Então, irmãos, não está, o que eu vou dizer agora não está escrito na palavra, não está escrito na Bíblia, né, sou eu que estou dizendo, né, que eu imagino hoje Satanás chegando diante ali do Senhor e falando para o Senhor: né, aquele povo só te adora, né, porque eles querem bênção. Eles vão até você procurando casa, carro,
emprego, saúde, não estão ali por você. Eles não estão ali porque te adoram, né? Porque você é importante, mas eles querem a sua bênção, eles querem serem abençoados. Porque geralmente nós chegamos diante de Deus pedindo para Deus, queremos casa, nós vamos na casa de Deus, né? Pedindo casa, carro. Não que Deus não queira nos dar isso, irmãos. As bênçãos de Deus, sabe, estão ali na palavra dele, estão sobre a nossa vida, né? Mas nós precisamos adorar o Senhor de todo o nosso coração, buscar ao Senhor, né? Com toda a nossa força, sabe? É isso que nós precisamos, né? Nos render à vontade de Deus. Né? E eu creio também, irmãos, sabe que quando Satanás chega ali nos acusando, Deus fala para Satanás: não tem nada que você possa fazer, né? Para tirar, né, para fazer com que eu perca o amor que eu tenho neles, porque Deus vê o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Então ele fala: olha, esse povo pode ser o que eles forem, mas meu filho, né, morreu por eles. Meu filho, né, morreu, então você não pode mais acusá-los. Glória a Deus por isso, né? Glória a Jesus. Mas, irmãos, né, nós podemos ver aí que o nome dele, né, um dos nomes de Satanás é acusador, né? Ele também é chamado de adversário, ele é chamado de sedutor, de enganador, de antiga serpente. Olha os nomes que são dados, né, a Satanás. E é por isso, né, que a palavra nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Né? Está escrito em Efésios 6:13, né, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra os nossos irmãos, mas contra, né, as forças do mal. Então, o que acusava os crentes, né, diante de Deus é lançado sobre a terra. E olha, ai dos que habitam, né, sobre a terra e sobre o mar. Ai de nós, ai daqueles que habitam sobre a terra e sobre o mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, sabe, para poder fazer o quê? Né? Satanás sabe que tem pouco tempo, não para lutar, né, e tentar se salvar, não para se arrepender, porque para ele não há mais salvação, mas ele tem pouco tempo para enganar, né, as nações, enganar o máximo de pessoa possível, sabe, no pouco tempo que lhe resta. Ele quer enganar, ele quer seduzir, né, a nação. Ele não quer ficar ali em sua morada eterna sozinho. Ele quer o máximo de pessoas. Quanto mais ele puder enganar, é ponto para ele, né? É ponto, ele ganha, né, um ponto. E ele está cheio de ira, está furioso, e a sua fúria é contra o povo de Deus. O Senhor Jesus disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. Destruir quem? Né? O povo de Deus. Quando ele viu que perdeu a batalha e que foi lançado à terra, perseguiu a mulher, perseguiu o povo de Deus. Satanás quer perseguir o povo de Deus, né, para nos tirar da presença do Senhor. Ele quer lançar sobre nós, o objetivo dele, lançar sobre Jó, sabe, ali as coisas que vieram sobre Jó, é porque ele queria que Jó negasse o Senhor. Ele queria que Jó, né, blasfemasse de Deus. Então, ele persegue a igreja de Deus, ele persegue a igreja de Jesus Cristo, né? Aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que dão o testemunho de Deus. No versículo de número 11 diz que eles só venceram por causa do sangue de Cristo, por causa, né, do sangue do Cordeiro, né, que tem poder para nos libertar de todos os males, inclusive do poder de Satanás, né, da fúria, né, de Satanás. Olha que lindo, meus irmãos, né? Olha que lindo, né? Mesmo sofrendo em face, né, da morte, não amaram a própria vida, ou seja, não negaram a Cristo, continuaram firmes no propósito de servirem a Deus. Aleluias, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Os Satanás, eles iraram contra o povo de Deus. A ira dele, né, leva o povo de Deus ao sofrimento,
né, ir até a morte. Mas a igreja de Deus não nega a Cristo. A igreja de Deus, né, não muda e não recua ali na presença de Satanás. Assim também como Satanás não recua, né, senão, né, ali na presença do sangue de Cristo. Né, Satanás não importa se eu estou sofrendo, Satanás não importa se você está sofrendo, se nosso sangue vai ser derramado. O que ele importa é com o sangue de Cristo. É com o sangue de Cristo. Nós damos o testemunho, que nós também estamos dando testemunhos ali na presença, né, do Senhor, na presença do Eterno. No versículo de número 14, João está repetindo o que ele já falou, né, antes, né, que a mulher, ela ganha asas, ou seja, ela ganha a proteção, né, de Deus. Ela ganha asas como da águia, e ela foi levada para o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Ou seja, ela é protegida, sustentada e guardada por Deus, né, por 1260 dias. Essas águas, como um rio que a serpente lança sobre a mulher, é fazendo alusão às mentiras que Satanás disse a Eva no Éden. E com esse rio de mentiras, essa enxurrada de engano, né, de falsidade, ele consegue enganar a Eva, e ele também quer enganar a igreja de Deus, lançando sobre ela um rio de mentiras, né, de falsidade, para que ela também venha se afastar ali da presença de Deus. No versículo 16 diz que Deus, né, vem em socorro da mulher, a terra se abriu e engoliu o rio, tragou, né, o rio ali. Deus abriu a terra, Deus funde a terra e engole o rio, dando assim a proteção, né, ao seu povo. Assim, isso aqui quer mostrar que Deus está dando proteção ao seu povo, ainda que ele tem, né, que abrir a terra, ele dá proteção ali ao seu povo, ele protege o povo dele. Satanás, o dragão, não se dá por vencido e vai pelejar contra a semente da mulher. Olha aí, irmãos, ele, né, foi fazer guerra aos que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo, né, a semente da mulher. Todos, né, todos aqueles, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, igreja de Deus, que foram alcançados pela palavra da verdade. Então, nós sabemos, né, que haverá guerra. Satanás, ele não desiste, né, ele não se dá por vencido, ele sempre se levanta ali para pelejar contra o povo de Deus. Foi assim desde o início e será até o fim, até que Deus ponha um ponto final ali nessa luta. Então é isso, meus irmãos, né? Vamos permanecer firmes, né, na presença de Deus, porque Deus é Senhor e Ele é que tem proteção para cada um de nós. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Grande Deus e altíssimo Pai, Deus amado, Deus santo, Deus querido, nessa hora, Pai eterno, nós queremos agradecer ao Senhor. Queremos pedir ao Senhor também, ó Pai, que o Senhor possa aumentar a nossa fé, que o Senhor possa, meu Deus, derramar das tuas bênçãos sobre a nossa vida. Sabe, meu Deus, que a proteção do Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre este mundo, meu Pai. Sabe, que as mãos poderosas do Senhor possam alcançar, meu Deus, cada um. Onde tiver um clamando, meu Deus, ao Senhor, alcança essa pessoa, meu Deus, protege, abençoe para a glória do teu santo nome. Amém.